Se você abrisse a Bíblia e lesse: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais provisões para a carne satisfazer os seus desejos, o que isso significaria? Romanos 13, versículo 14. Eu não poderia vesti-lo se ele fosse um ser físico, poderia? Se Jesus Cristo é um homem, como nós somos, eu poderia vesti-lo. Vou colocar sob essa luz. Como eu poderia me revestir do Senhor Jesus Cristo e não fazer nenhuma provisão para a carne? Bem, antes de tudo, a palavra carne, como Paulo a usa, é o corpo em oposição ao espírito. Agora mudarei a palavra espírito para imaginação e deixarei a palavra carne, significando, digamos, meu corpo e todos os seus sentidos, e um se opõe ao outro. Então pude ver alguma luz. Como poderia me revestir do Senhor Jesus Cristo e ignorar a evidência dos meus sentidos? Mas, funcionaria? Pois bem, experimente. Sou chamado para experimentar. Teste-o. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Bem, se ele está em você, então ele não pode ser um ser de carne e osso. Não pode, se ele estiver em mim. Agora estou convidado a testá-lo. Teste-se e veja. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13, versículo 5. Agora nos dizem que todas as coisas são possíveis para ele, não há nada impossível para ele. Agora posso ver como posso colocá-lo. E assim, vejo um mundo e meus sentidos me ancoram. Gostaria de transcendê-los, gostaria de ser diferente daquilo que meus sentidos e minha razão ditam. Posso revestir-me do Senhor Jesus Cristo e não fazer nenhuma provisão, agora, para a carne? Eu posso, você pode, e somos chamados a fazer isso, a transcender a limitação da carne, revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo. Entenderemos isso melhor se considerarmos uma história das Escrituras, uma das primeiras histórias contadas no livro do Gênesis. Aqui. Primeiro deixe-me voltar e citar o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Não é Esaú irmão de Jacó? Contudo, eu amei Jacó, mas odiei Esaú. Malaquias 1 versículo 2. Agora, isso é dito do Senhor. Bem, aqui o Senhor é o Senhor do amor. E esta não é uma conclusão alcançada filosoficamente, este é o semblante de uma autorrevelação de Deus, quando você está na presença do amor infinito, e é Deus. No entanto, aqui estão as palavras. Eu odiei Esaú. Como eu poderia odiar Esaú? Sim, posso dizer que amei Jacó, mas não diga que odeia Esaú. Pode ser ódio como você e eu entendemos? Você não desagrada às limitações da carne? Você se encontra trancado em uma prisão, por exemplo, e não gosta do confinamento de uma prisão, não odeia o que esse compromisso está lhe dizendo? Você não odeia a frase que a razão lhe diz que ouviu, 6 meses de trabalhos forçados ou talvez prisão perpétua, trabalhos forçados? Você ouviu algo e a razão lhe diz que é isso, e seus sentidos confirmam isso, pois aqui estão as grades e aqui é este lugar onde você está. Agora, eu poderia me revestir do Senhor Jesus Cristo e escapar? Eu realmente acredito que todas as coisas são possíveis para Ele? Agora, é isso que sou chamado a fazer e a exercer esse meu direito. Mas, quando exerço, devo acreditar no que estou fazendo, acreditar nele. O que devo fazer? Acredite naquele que meu Pai envia, e eu e meu Pai somos um, então eu o dei a você. Eu estou em você. Você e eu somos um. Então, o que isso significa agora? Bem, agora estou aqui dentro de você. É assim que ensino os outros a fazer isso. Quando ensino outros a fazer isso, levo o nome. Ele tem 4 nomes dados a ele nas Escrituras.
Estou usando o primeiro nome dele quando ensino como fazer e esse é maravilhoso conselheiro. Os outros virão de 3 maneiras dramáticas, mas esta vem primeiro. Ouço a história de Jesus Cristo. Estou disposto a tentar. Quando começo a experimentar, estou usando seu primeiro nome, maravilhoso conselheiro, e quando digo, sou o maravilhoso conselheiro. Quem é o maravilhoso conselheiro? Dizem-nos. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, versículo 26. Bem, o que você me disse? Bem, eu sou a palavra de Deus. E as Escrituras são a palavra externa de Deus, então tudo que você vê lá eu fiz. Então, vim apenas para lhe contar a verdade das Escrituras. Mas no mundo de César, onde você se encontra e eu me encontro, também lhe digo nas palavras das Escrituras como transcendê-lo e não mantê-lo sobre você como uma prisão. E então, eu seria um conselho. Ele se chama Maravilhoso Conselheiro. Então aqui, neste capítulo 9 do livro de Isaías, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros, e seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Então aqui, o primeiro surge quando alguém ouve a história e simplesmente acredita nela. Então, se você acredita. Uma amiga minha voltou ontem. Eu a vi esta noite e ela está aqui esta noite. Ela foi chamada de Leste. No ano passado ela esteve lá e saiu de um pequeno círculo. Ela voltou e encontrou entusiasmo naquele círculo e 3 completamente dinâmicos, fora do círculo dos 11. Bem, ela foi a maravilhosa conselheira, plantando a semente ali. Ela foi até a Nora para encontrar a Nora, que está enfrentando uma grande operação, entusiasmada em se revestir do Senhor Jesus Cristo, sem medo das consequências, sem medo de nada, revestindo-se do Senhor Jesus Cristo. Tendo visto o marido dela que deveria estar, bem, em um estado que não lhe permitiria servir seu país como oficial do exército, ele é um oficial treinado, isso é problema dele. Ele não foi convocado, essa é a escolha dele na vida, e ele quer ir aonde todos os homens treinados deveriam ir quando o país está em guerra. Essa é a escolha dele. E assim, ao revestir-se do Senhor Jesus Cristo, ele está a caminho do conflito que assola agora na Ásia. Tudo bem, a escolha é dele, sem julgamento. Ela apenas mostra a ele como se revestir do Senhor Jesus Cristo e, portanto, escapar de sua confusão mental que poderia confiná-lo para sempre e, portanto, impedi-lo de fazer o que é sua escolha. Ser um soldado nas Forças Armadas do nosso país. Então você conta isso para qualquer pessoa neste mundo. Não diga que você deveria ser fulano de tal, e fulano de tal, não. O que você quer? Dinheiro. Tudo bem. O que você quer? Fama. O que você quer? Bem, você pode se revestir do Senhor Jesus Cristo? Você sabia que Ele é todo espírito? Porque Deus é espírito e aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu não poderia vesti-lo como uma peça de roupa física, mas posso usá-lo. Pois quando somos informados de que o Senhor veio poderosamente sobre Gideão ou que o Senhor veio poderosamente sobre Davi, é simplesmente usá-lo como se fosse um terno. Eu o visto, ele vem poderosamente sobre mim, eu o uso e dou vivacidade sensorial agora a tudo o que ele está vendo em mim. Assim, na minha imaginação eu veria o que os meus sentidos não permitem, o que a minha razão não está ditando. E por mais que acrescente de razão, nunca conseguirei suprir o que me falta no espírito, que é tudo imaginação, nunca conseguirei. Aqui, minha imaginação me permite ver o que quero ver. Então vou a um tribunal, por exemplo,
e ouço o julgamento do caso. Eu sei que sou completamente inocente de tudo. Sei que estou certo, mas sou acusado. Aqui sou acusado e agora estou com dor. Mas ouvi como revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Vejo o júri, ouço os argumentos, ouço os advogados. Meu próprio advogado, que está aceitando meu dinheiro, está me dizendo e sussurrando em meu ouvido que não tenho chance, nem chance. Estou pagando para ele me representar, mas ele está me dizendo como se realmente estivesse representando o oponente. E então, o que eu faço? Eu o desliguei completamente. Tiro as vestes da carne e visto, agora, o Senhor Jesus Cristo, onde todas as coisas são possíveis. E eu ouço, vejo o capataz e imagino que agora ele está me dizendo no tribunal depois do recreio, ele está fazendo a declaração. Consideramos o réu inocente. Isso é tudo que vou ouvir. Agora, tudo o que ouvi do meu advogado, o que ouvi foi a sentença acusada pelo júri, o que ouvi à medida que a discussão avançava me levou a acreditar, como um homem de carne, bem, eu nunca poderia descobrir que estou liberto. Mas ouvirei o capataz dizer: consideramos o réu inocente e fecharei os olhos para tudo o que vi, os ouvidos para tudo o que ouvi, e só ouvirei o que quero ouvir. Ele entra, levanta-se e declara que considera o réu inocente, não há recurso e todas as acusações são colocadas sobre quem moveu a ação contra mim. Agora, estou lhe contando uma história verdadeira. Essas histórias são verdadeiras. Se você sabe como se revestir do Senhor Jesus Cristo, que é a sua maravilhosa imaginação humana, veja-o como espírito, puro espírito, não como carne e sangue. Como nos é dito na carta de Paulo aos Gálatas: vocês são tão tolos? Tendo começado com o espírito, você está terminando agora com a carne? Aceitando a evidência dos seus sentidos em oposição ao que você quer ouvir e ver neste mundo. Gálatas 3 versículo 1. E assim, aprenda a revestir-se do Senhor Jesus Cristo e não faça nenhuma preparação para a carne. Você tenta isso e na verdade está usando o primeiro nome, esse nome é maravilhoso conselheiro. Você não apenas o usa, mas ao ensiná-lo aos outros e dizer aos outros como aplicá-lo, você é o maravilhoso conselheiro. O maravilhoso conselheiro é o Espírito Santo, e por isso você é revestido do Espírito Santo enquanto caminha dando as boas novas de fuga. Para a primeira palavra registrada no livro de Lucas, ele cita o capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 61 versículo 1, Lucas 4 versículo 18. E então ele lhe diz na mesma parte: fazer o quê? Para libertar os cativos, para libertar todos, mostrando-lhe como se revestir do Senhor Jesus Cristo. Liberte-os. Não diga, bem, você não deveria ter feito isso. Eles estavam cegos quando fizeram isso. Porque, na verdade, você não está machucando ninguém além de si mesmo, porque só existe um no mundo. Somos todos um. E assim, diga a cada aspecto do seu ser como ser livre e libertá-los. Agora, como chama o próximo nome? O próximo nome é Deus Poderoso. Bem, o maior ato de Deus conforme registrado nas Escrituras é a ressurreição, seguida pelo nascimento do alto. Assim, quando um homem é ressuscitado dentro de si mesmo, desperta em seu crânio e depois sai de seu crânio, esse momento de sua saída do crânio marca a hora do nascimento de Israel nele, o novo nome. Então lhe dizem: estou lutando com o mundo, lutando agora com o Espírito de Deus. Meu nome é Jacob, eu engano todo mundo. Pois ouvi esta história, enganei meu pai, enganei meu irmão, enganei meu sogro. Como eu fiz isso? Ele disse. Ele veio com astúcia e me enganou para dar-lhe a bênção que pertence a você. Bem, pertence a quê?
O homem exterior vem primeiro no mundo, é chamado Esaú. Então Esaú vem ao mundo, e ele é o primeiro, ele está todo coberto de pelos. O seguinte, ele é um rapaz de pele lisa e é Jacó. Jacó significa suplantador, ele suplanta seu irmão. Ele enganou o sogro pintando o gado, ou melhor, pintando coisas de álamo diante do gado no momento da geração, para que quando a prole sai seja sempre listrada, como eles viram, pois nos tornamos o que contemplamos. Então, o gado voltou do ato de geração e trouxe o que estava vendo no ato de geração. Então aqui, o homem exterior, este Esaú, é detestado pelo Senhor Jesus Cristo, e o homem interior que engana, Jacó, ele ama. Portanto, o ato de ignorar as evidências dos meus sentidos e me auto-enganar, estou me enganando. Estou me convencendo de que sou o homem que neste momento a razão nega e os meus sentidos negam. E, no entanto, na medida em que estou convencido de que funciona, então eu tento de novo. Eu experimento isso em tudo neste mundo. E descubro que se eu andar como se fosse o que gostaria de ser, e seguir essa suposição, a suposição se consolidará na realidade. Depois de um tempo, tendo descoberto isso, estou lutando com o Senhor e ele muda meu nome para Israel. Mas, a palavra Israel, se você decompor, seria Israel. Realmente seria o homem do Espírito de Deus. Mas está definido na concordância, em hebraico, como ele governará como Deus. Ele governará como Deus. De repente, meu nome mudou agora, porque na verdade estou praticando o que ouvi. Estou praticando o bom conselho, como revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Agora vem minha ressurreição. Em primeiro lugar, estou desperto, pois a ressurreição é simplesmente o despertar. Acordo dentro do meu crânio e me encontro completamente trancado. É uma tumba selada. E então eu saio. Quando eu saio, esse é o meu êxodo. Minha saída do túmulo é meu êxodo do Egito, e essa é a hora do nascimento de Israel, o homem que vai governar no lugar de Deus, e ele governa como Deus. Então esse é o próximo nome que adquiro, Deus Poderoso. Então vem meu próximo nome e esse nome é Pai Eterno. Escondido dentro de mim estava a soma total de todas as gerações do homem, personificada como um único jovem eterno, chamado Davi. Então, de repente, explodindo dentro de mim, vem Davi e Davi me chama de pai. E então, agora eu sei quem sou, eu não sabia disso antes. Mesmo depois do nascimento eu não sabia disso. Depois da ressurreição eu não sabia disso. Mas agora eu sei disso. E é preciso que o filho me diga quem eu sou, então Davi fica diante de mim e me chama de pai. O Filho unigênito de Deus me chama de pai, revelando-me quem eu sou. Agora vem o relacionamento, se ele é meu filho e me chama de pai, e ele é o Filho unigênito de Deus, então meu título agora é Pai Eterno. Agora vem o próximo título e esse é Príncipe da Paz. Mas o Príncipe da Paz vem com o próximo evento, e esse evento é quando a cortina do templo, e nos é dito que a cortina é a carne de Deus, o corpo de Deus, e a cortina é rasgada de cima a baixo por um ato violento. E então o Filho do Homem sobe ao céu, a esta região de Sião, que é o seu crânio. Mas ele vai como uma serpente. Agora somos informados, em 6 de Hebreus, que quando isso acontecer ele será agora um membro da ordem de Melquisedeque, um sacerdote para sempre. Depois ele define o nome Melquisedeque. Melquisedeque, traduzido, é rei da justiça porque ele é rei de Salém, e Salém é Shalom, ele agora é rei da paz, para todo o sempre. Agora ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida, pois ele é um com Deus, portando agora os 4 títulos. Ele agora é o maravilhoso conselheiro, que pode aconselhar a todos como escapar, não importa qual seja a sentença. Se os seus sentidos agora exigem que você aceite como fato o que a razão dita, você aceita isso como fato,
ele vem como maravilhoso conselheiro e lhe diz como escapar. Imagine que você é como gostaria de ser, seja o que for e onde quer que seja. Isso é, imagine que você é o homem que deseja ser, seja ele qual for, independentemente dos estados montanhosos que parecem separá-lo dessa realização. Esse é o maravilhoso conselheiro. E depois todos os outros, ele não consegue acreditar. Ele pode obter bons conselhos, mas não conhece aquele que está diante dele e que recebeu todos esses nomes, porque ainda vê carne e sangue, e você não é um ser de carne e osso, embora deva usá-lo até o último momento, quando der seu último suspiro aqui e tirá-lo para sempre, a vestimenta de carne. Por que então você desperta como o ancião de dias? Pois esses títulos pertencem ao ancião de dias, que é nada menos que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado. Então aqui, esse poder criativo é a sua maravilhosa imaginação humana. Aprenda a se revestir do Senhor Jesus Cristo. Tente. Isso não significa que você será um homem santo. Esqueça. Esse não é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio comendo e bebendo, e chamaram-no de glutão e ébrio. Seus amigos eram as messalinas e os cobradores de impostos e as pessoas que eram marginalizadas. Eles eram seus amigos. Pois ele sabia que todos os chamados pequenos estados divididos eram falsos, não significavam nada para ele. Pois ele tinha com o Deus deste mundo, e ele era o rei de um mundo que não era deste mundo. Ele vem ao mundo para explicar ao homem como vesti-lo. Como realmente exercer seu direito divino, pois ele está alojado dentro dele, e se revestiu do Espírito, e o revestiu de uma forma poderosa. Então, de repente, estou em uma sala. Eu não quero estar naquela sala. Parece ser uma tarefa eterna agora. Vou trabalhar, chego em casa à noite, janto, aqui é meu cantinho. E não tenho como sair. E é a mesma coisa, um atrás do outro. Mas eu não gosto disso. Então, sentado no meu quartinho, sem meios, presumo que agora sou o que gostaria de ser, que as coisas são como desejo que sejam. Mas dou a este estado toda a vivacidade sensorial da realidade. Dou a este estado todos os tons da realidade, tal como me ensina no livro do Gênesis. Então, quando venho enganar meu pai, assumo tons de realidade. Eu pego as peles de um cabrito, enrolo nas minhas mãos, no pescoço, e assim, quando chego ao meu pai, ele pensa que vai tocar em Esaú. Então eu venho vestido como Esaú, como o mundo exterior, para que ele sinta a realidade de um Esaú. Bem, quem é o pai? Algo do lado de fora. Não, é o Padre. Qual o nome dele? Eu sou. Então eu me visto e me engano, acreditando que o que estou fazendo é real. Dou-lhe vivacidade sensorial, dou-lhe todos os tons de realidade. E então, como dizem as Escrituras, Esaú voltou da caçada e descobriu que seu irmão havia enganado seu pai para que lhe desse a bênção. Ao entrar, assim que chegou à presença de seu pai, Jacó saiu. Jacó fugiu. Por quê? Então fecho os olhos para o óbvio e nesse momento estou me vestindo com os tons da realidade. Abro meus olhos para este mundo e o mundo retorna. O mundo que retorna à minha consciência é Esaú voltando da caçada. Este é Esaú retornando. Então abro os olhos e de repente tudo volta. Então eu digo a mim mesmo: ora, Neville, você simplesmente se enganou, você está se enganando. Por quê? Onde está o ser que esteve aqui? Bem, ele desapareceu agora. Então Jacó sai de cena. Jacó não permanece, Jacó desaparece. Mas o pai disse: dei-lhe a sua bênção e não posso voltar atrás. Eu pronunciei a bênção sobre ele. Parecia tão real quando fiz isso que dei a sensação de realidade.
Agora que o mundo exterior volta para me dizer que eu me enganei, sei que, embora naquele momento estivesse me enganando, isso vai acontecer. E vai tomar o lugar do mundo atual. Se eu estiver na prisão, serei libertado, e isso vai ocupar o lugar, a minha liberdade tomará o lugar da minha prisão e essa é a minha nova habitação. E assim, suplanto meu irmão no carinho de meu pai. Então ele é chamado de o suplantador, seu nome é Jacó. Depois, ele vai além disso para o nome de Israel, aquele que governará como Deus, à medida que avança para níveis cada vez mais elevados de consciência dentro de si mesmo. Todo o drama está acontecendo em nós. Todas as coisas existem na imaginação humana. O homem é toda imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Deus é espírito, então não posso considerá-lo um ser de carne e osso. Posso vesti-lo como um espírito. E eu o coloco como um espírito. Eu encorajo você a realmente sair e contar para todos os seus amigos. Quando você faz isso, você está usando o nome, o primeiro nome, o maravilhoso conselheiro. Agora há uma senhora aqui esta noite que me escreveu na semana passada. Ela disse: tive um sonho há algumas noites. A parte inicial do sonho foi um sono muito leve e acordei ouvindo-me falando sozinho. Eu disse a mim mesmo: estou logo abaixo. Caia para mim. Mais tarde, adormeci profundamente e tive durante toda a noite um sonho inesquecível. Sei que estava sonhando, mas sei também que é um sonho que não lembro, salvo no final. As pessoas do sonho me disseram: saia pela cortina traseira e eu sabia no sonho que isso teria um significado tremendo. Que eu deveria sair pela cortina traseira. Agora, na primeira parte, estou falando comigo mesmo, e sou quem fala e quem ouve e digo para mim mesmo. Estou logo abaixo, caia sobre mim, como um pai olhando para uma árvore dizendo ao filho: venha, pule, pule para o papai. Eu vou pegar você. Tenha confiança, Caia. Eu vou apoiar você. Estou logo abaixo, Caia. Bem, eles hesitam, parece tão alto e perigoso, e alguns simplesmente não conseguem pular. Mas aqui, ela está sendo encorajada a cair. Confie em mim implicitamente e tome sobre mim o ser que sou. Assuma a responsabilidade. Leve-me. Vista-se comigo. Convidando-a a dar tudo de si agora, não importa o que ela queira, e confie implicitamente sem se preparar para a peça. Confie em mim, estou por baixo, caia sobre mim. Agora, a segunda parte, saia pela cortina traseira. Agora, isso também está nas Escrituras. A cortina atrás da cortina esconde o Santo dos Santos. Disseram-lhe que é a cortina que está rasgada. Mas posso dizer por experiência própria que o conselho é perfeito. Caia em mim e então você também cairá em. Mas posso dizer-lhe que há alguns anos atrás William Blake, aquele grande, maravilhoso e desperto gigante neste mundo, ele me disse: estamos separados no tempo por 150 anos, mas estamos tão intimamente entrelaçados. A tapeçaria do pensamento, estamos juntos na tapeçaria do pensamento. Mas no tempo e no espaço ele veio ao mundo em 1757 e eu em 1905, então ele partiu 100 anos antes de eu aparecer. Portanto, estamos amplamente separados no tempo e no espaço, mas não na tapeçaria do pensamento, garanto-vos. Então ele me disse: caia para trás, Neville, apenas deixe-se levar, pois, suas costas é onde está a cortina, caia para trás. E eu fiz. Parecia que eu estava viajando pelo espaço interestelar e, quando meu movimento foi interrompido, olhei para longe e vi, ao longe, aquele homem glorioso.
Seu coração parecia ser apenas um rubi em chamas. Mas aqui está um homem perfeito, com o coração em chamas, um rubi que realmente está em chamas. À medida que me aproximei dele, o único homem tornou-se uma multidão de homens e mulheres, todas as raças e nações do mundo contidas num só homem. Assim como ele disse em sua Jerusalém. Quando você vê isso, é um homem e quando você se aproxima de uma multidão de nações. Ele também contou isso em sua última visão. E sei por experiência própria quando caí para trás. Não caí para frente, caí para trás, baseado puramente no que ele sugeriu e na confiança real no que ele me disse. Caí, continuei caindo, como um meteoro atravessando o espaço. Então aquela moção foi interrompida e quando foi interrompida, todas as coisas pareceram se acalmar, e aqui está este homem glorioso, visto à distância um homem, ao se aproximar dele uma multidão de nações. Então aqui, o conselho para você, minha querida, foi bom. Cair. E logo abaixo, o próprio ser que você realmente é. Agora confie nisso implicitamente. Pois agora somos empurrados para o mundo dos sentidos e pensamos que tudo aqui está certo. Então, nasci em um certo estado de vida e penso, bem, devo permanecer aqui e fazer um tremendo esforço físico para transcendê-lo através da educação ou do encontro com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, e todas essas coisas que devo fazer. No entanto, anseio por transcender as limitações do nascimento, mas todos lhe dizem que você não pode fazer isso a menos que primeiro dê este passo e aquele passo e aquele passo. Eles lhe dão todos os caminhos da morte. Agora volto à palavra, ele disse. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Bem, quais são os caminhos do homem? Conhecer as pessoas certas, fazer o que é considerado certo para progredir neste mundo. Agora, qual é o caminho do Senhor? Ele disse. Eu sou o caminho. O caminho para quê? Tudo neste mundo, mais especificamente para o Pai. No entanto, para tudo neste mundo. Estou fazendo isso. Bem, como posso aplicar isso? Não considere meios. Eu tenho maneiras e meios que você não conhece, então não considere que os meios vão até o fim. O fim é onde eu começo. No meu fim está o meu começo. Então vou até o fim. Eu concebo uma cena com os olhos da minha mente, e então, ao conceber a cena, ela deve ter significado. Qual será o significado do quê? Quero que isso signifique que sou o que quero ser. Então vou conceber uma cena. Como eu vou fazer isso? Bem, pegue as pessoas que você conhece, elas não viriam como você gostaria de ser visto se você fosse o homem que deseja ser? Sim, eles saberiam disso. Eles são meus amigos. Eles saberiam disso e como amigos se alegrariam. Outros também saberiam disso, que não fossem tão amigáveis e talvez não se alegrassem, mas se você quiser usá-los para lhe dar a sensação de realidade, então use-os também. Porque não está em cena, o que importa é o que a cena implica. O que isso implica? Então, se eu ouço pessoas discutindo, apenas discutindo sobre mim, e alguns dizem: Você sabe o que aconteceu com o Neville? E estou ouvindo ansiosamente, com todos os ouvidos para ouvir o que eles estão dizendo. Bem, você sabe o que aconteceu com ele? E depois contar a história que quero que o mundo conte. Isso aconteceu com ele, você pode imaginar isso? Outros ficaram com inveja, mostram a sua inveja, outros que foram amigáveis, mostram sua amizade. Sou todo ouvidos ouvindo, deixando que cada um desempenhe o papel que teria que desempenhar neste drama. Agora a potência está em sua implicação, então simplesmente escuto. Eu tenho um amigo. Não o chamaria de amigo. Ouso dizer que se o conhecesse, seria um amigo muito querido dele, porque ele é amigo de tantas pessoas que amo. Ele falou de William Butler Yeats e de A.E. George Russell,
e de todos esses grandes poetas irlandeses que sempre foram tão impetuosos. Então, nisso, ele está contando a história dos críticos da época e como eles realmente são insanos. Ele mesmo escreveu muitos livros, e não há dois que concordem, todos têm sua própria opinião. Se você juntar todos eles. Ele disse que o mais incrível é que um homem pode ser tantas coisas, porque de repente este disse isso do livro, aquele disse aquilo, e ele recebeu 12 críticos notáveis e nenhum dois. Estão de acordo sobre as coisas que veem e que ninguém mais vê. Então ele disse. William Butler Yeats disse uma vez a um amigo meu. Não se preocupe nem por um momento com o que o leitor está pensando. Eu não escrevo para o leitor. Ele disse. Não posso escrever para meus leitores. Estou tão completamente treinado para ouvir o que meu personagem está tentando me dizer que não tenho ouvidos para mais ninguém além do meu personagem. Estou escrevendo sobre um personagem e o personagem tem que me dizer o que dizer. Deixe o leitor agora ficar terrivelmente surpreso com o que ambos vão lhe dizer, tanto o personagem quanto eu. Porque só posso escrever o que o personagem está me dizendo para dizer. Então me esforço para ouvir o que o personagem está dizendo. Agora, ele disse. Shakespeare fez isso. Você acha que por um segundo Shakespeare tentou educar as pessoas? Não, ele estava sendo educado por seus próprios personagens. Isso é verdade. Você pode ouvi-los. Então, você ouve a voz de algum amigo, tudo na sua imaginação, e se esforça para ouvir o que ele está dizendo. Você sabia que nem sempre pode ditar o que quer ouvir? Ele está falando. Se você for honesto, você ouvirá e deixará de lado. Isso é o que ele realmente está dizendo. Tudo ajustando o personagem. E aí, se você faz assim e esquece o chamado público leitor, o que isso importa? Você está sintonizando personagens. Bem, agora nesta cena você os traz em sua mente. Você acha que eles são amigos, alguns não serão amigos. Você pensa que eles são amigos, mas poucos escutam com atenção e de repente ouvem falar de sua boa sorte. Você cria a imagem de que algo maravilhoso aconteceu com você, e eles ouvem para ouvir os relatos. E alguns têm inveja. Mas ouça. Você ouvirá uma história e tanto. E então ouça outra e você ouvirá outra história. Você fica surpreso com aqueles que você nunca pensou que eles eram tão queridos e importantes para você. Como eles realmente se alegram. E todo mundo está contando a história. Então você faz assim e posso dizer que funciona. É disso que falo como o poder criativo de Deus, pois Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Então, lhe disseram que Deus não se parece com o que o homem vê. Deus não vê como o homem vê, pois Deus vê o coração. Ele vai direto ao coração, além da fachada, e vê e ouve o que realmente está acontecendo no coração do homem, o que ele realmente sente por você ou por qualquer pessoa. E ele vê no escuro, como contado nas Escrituras. A escuridão não o mantém fora. Nada. Você não pode se esconder dele. Ele vê tudo. Então, quando ele vê o coração, ele sabe o que o espera. Então você não pode se esconder de Deus, porque Deus está dentro de você. Ele não está no espaço, ele está dentro de você. Seu maravilhoso eu sou, isso é Deus. Então peço a você esta noite que tente isso. Acredite em mim. Estou nesta plataforma, estou usando o primeiro título, o Conselheiro, o Espírito Santo, dizendo-lhes que as coisas são possíveis, todas as coisas são possíveis. Mas agora você é o poder operante. Ele não funciona sozinho, você tem que operá-lo. E então, você vai acreditar? Tente. Se você tentar, eu te digo que vai funcionar. Como Lord Lindsay, do College em Oxford, disse a este grupo de ministros, ele disse: vocês, ministros, estão cometendo um erro. Em seus púlpitos vocês estão defendendo o cristianismo e ninguém quer seus argumentos. Você deveria estar testemunhando,
isso funciona? Pois bem, compartilhe com o resto de nós. Se funcionar, então compartilhe conosco. Agora, neste nível podemos partilhar isto, as boas novas, os bons conselhos. É preciso esperar para experimentar os outros títulos, pois não posso compartilhar com vocês, guarde as palavras. Não posso compartilhar a relação pai-filho que existe entre você e Davi até que isso aconteça com você. Não posso levá-lo comigo naquele movimento serpentino até o crânio até que isso aconteça com você. Mas isso vai acontecer com você. E não posso levá-lo a essa maravilhosa transparência quando o Espírito Santo na forma de uma pomba desce sobre você e as palavras das Escrituras são ouvidas, faladas sobre você. Então você saberá quem você realmente é. Mas enquanto isso, podemos compartilhar o bom conselho, ou o bom conselho, e dizer-lhe que você não está necessariamente restrito para sempre com base na sua posição no nascimento ou no seu estado atual com base no que quer que tenha feito. Você poderia revestir-se do Senhor Jesus Cristo e não fazer nenhuma provisão para os sentidos e simplesmente transcender o mundo dos sentidos e passar de nível em nível, de estado em estado. Existem apenas estados. Os estados permanecem enquanto o ocupante segue em frente. Então, esperar que esta cidade deixe de existir porque eu a deixei é estúpido. Bem, é igualmente estúpido acreditar que a pobreza deixará de existir quando eu sair do estado de pobreza. Resta a você ou ao mundo inteiro cair nisso. Você pode entrar deliberadamente, como algumas pessoas fazem, elas vão para o quintal e comem minhocas. Tudo bem, deixe-os comer minhocas. Eles podem entrar nisso consciente ou inconscientemente. Mas o estado permanece. Todos os estados são permanentes. Você não muda de estado, você muda a si mesmo. Você passa de um estado para outro e deixa o estado permanecer. E assim, as pessoas pensam que vão mudar a pobreza no mundo, eliminá-la. Você nunca eliminará a pobreza no mundo. Estão todos caindo nisso. Apague a guerra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, para colocar o jovem contra o velho, o filho contra o pai. E assim, não estou tentando estabelecer a paz no mundo. Paz, o quê? Quando um homem não consegue. Você não pode amordaçar sua imaginação. Ok. Alguém diz. Vamos ter paz agora. Deixe-o ficar com seu bilhão e você não terá nada. Vamos estabelecer este status quo, mantê-lo para sempre. Isso não seria maravilhoso? Para ele. Tudo bem, deixe-o em paz, então ele tem 1 bilhão. Mas não deixe que ele coloque isso em você e diga: bem, agora você deve estar satisfeito com o que tem. Não quando você se veste do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é possível estabelecer um estado geral para todos. Foi isso que alguns países do mundo tentaram fazer, reduzir tudo ao mínimo denominador comum. Não posso fazer isso. Não se você conhece o cristianismo. Você chegará ao topo se souber disso, se quiser chegar ao topo. E então, o que você quiser, basta colocar. Como seria? Quem pode me impedir esta noite de dormir na suposição de que sou o que quero ser? Se eu dormir como se dormisse, em um futuro não distante chegarei a esse estado. Se for necessário que todas as pessoas que agora se opõem a mim me ajudem, elas ajudar-me-ão, sem o seu conhecimento e sem o seu consentimento. Eles estarão tão reorganizados no mundo que desempenharão o papel que devem desempenhar para me levar àquele estado em que presumi estar. Então eu digo a todos: revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Ele vem para libertar todos, para libertar o preso, para abrir os olhos dos cegos, para fazer tudo para libertar um homem. E então, você o colocou.
Ele é a sua maravilhosa imaginação humana. E porque todas as coisas são possíveis para ele, ele é tudo. Você veste o que quiser, dorme, acorda e vive com isso, como se fosse verdade. Nenhum poder neste mundo pode detê-lo. A própria oposição estará ajudando. Eu não poderia sair deste palco se não tivesse oposição. O pássaro não poderia voar sem oposição. O peixe não sabia nadar. O carro não conseguia se mover. Portanto, não tenha medo da oposição. Eles estão simplesmente transferindo você para fora. Sem uma oposição tremenda eu não conseguiria decolar verticalmente, não conseguiria. Devo ter tudo o que for preciso para me fazer mudar para onde estou indo. Portanto, não tenha medo da oposição. Deixe isso em paz. E você encontrará aqueles que se oporiam a você apenas desempenhando o papel necessário para que você se mova para onde deseja, se houver algum sangue em você. Eu sei que estou falando publicamente esta noite. Desde 1938. E quando eu era um menino, na casa dos 20 anos, uma senhora, uma turma de 40 de nós, e ela disse diante da turma de 40 que eu não quero para fazer isso com Neville como pessoa, ele deve me perdoar por isso, mas quero dar um exemplo e usá-lo para ilustrar meu argumento. Ele nunca será capaz de usar sua voz para ganhar a vida. Ele faz tudo o que está errado, então não o copie, olhe para ele, ouça-o com atenção para ver todas as coisas que estão erradas. Esse é Neville. Éramos 40 na turma. Bem, não estou dizendo que não se deve vender camisas, e que não se deve vender meias, e que não se deve sair e fazer outra coisa, mas nenhum deles está realmente usando a voz profissionalmente. Todos pensaram que seriam atores, cantores ou qualquer outra coisa, todos usando vozes. Ninguém na classe de 40, exceto o orador, usou a voz. Quando ela me contou isso, fiquei muito bravo. Longe de cair no esforço, simplesmente usei essa força de oposição para subir e nunca mais voltei para outra escola. Fiquei alguns meses neste lugar, gastei meu dinheiro, e a única coisa que ganhei com isso foi aquela oposição. Não aprendi mais nada mais. Mas a única coisa que realmente ganhei com os $500 que dei para a escola foi aquele pequeno momento em que ela se opôs a mim e disse que eu estava, bem, eu estava além de qualquer ajuda. Bem. O propósito, simplesmente para isso. Eu poderia perceber isso. Então não se preocupe. Não deixe ninguém te derrubar. Revesti-te do Senhor Jesus Cristo. Ele é a sua maravilhosa imaginação humana. E caminhe em sua imaginação como se você estivesse entrando. Bem, o mundo pensa na razão, mas agora, coloque-a e caminhe nisso. Deixe o mundo. Se você deseja que outra pessoa em seu mundo seja importante, trate-a como se ela fosse. Se você deseja que alguém em seu mundo seja conhecido e importante, trate-o como se fosse, em sua própria mente, edifique-o e todos serão elevados. Faça isso sem o conhecimento deles, sem o consentimento deles. Você os ama o suficiente para querer fazer isso, faça. Não pergunte se é possível ou permitido, faça-o. Trate a todos com respeito se quiser que sejam respeitados neste mundo, e eles responderão, todos responderão. Então você vive como se as coisas fossem como você deseja que sejam e elas se tornarão assim. Agora, vamos entrar no silêncio. 3 semanas, encerrando no dia 28 deste mês. Espero ver todos vocês nas próximas 3 semanas. Na próxima segunda-feira tenho uma linda história para contar que me foi contada ontem à noite durante o jantar. Nada me emociona mais do que ouvir boas histórias vindas deste círculo, confirmação de tudo o que estou falando. Esta é uma história profunda. Aconteceu de forma tão simples quando nos sentamos para jantar e ela me contou essa história.
Então, quando você ouvir isso, saberá o que quero dizer, o que estou tentando dizer quando lhe digo que você é, homem ou mulher, o pai de Davi. Pois esta é a história de uma senhora. Agora alguma pergunta, por favor? Pergunta. Que livro da Bíblia conta a história de Jacó e Esaú? Resposta. Esse é o livro de Gênesis, do capítulo 25 ao 31. Mas vai e leia sua morte em Gênesis. Ele desaparece no livro do Gênesis, ou seja, o personagem. Mas são todos estados. Tenha em mente que quando você lê essas histórias, elas são todas estados, eles não são pessoas como nós somos. Estados de consciência. Faltam poucos minutos. Gostaria também de chamar sua atenção para meu livro que agora tem 5 sob a mesma capa. 4 estão esgotados. E então meu novo, Ressurreição, acredito que seja único, pela simples razão de que não conheço nenhuma revelação semelhante impressa, e é baseado puramente em minha própria experiência pessoal, não estou teorizando. Contei exatamente como aconteceu comigo, a verdadeira história da ressurreição e do nascimento do alto e da paternidade de Deus e do rasgo do templo, da cortina do templo e da descida da pomba. A coisa toda acontece dentro de nós, como se estivesse acontecendo no mundo exterior. Mas enquanto isso acontece, parece que você está acontecendo num mundo externo. Bem, se não houver perguntas, obrigado. Boa noite.